Boa noite, o meu nome é Auriele, eu sou acadêmica de enfermagem na Universidade do Estado do Pará e eu vou apresentar um trabalho intitulado de A Nutrição e a Manutenção do Sistema Imunológico, um relato de experiência de uma intervenção por meio de um jogo. Esse relato de experiência, ele trata sobre os aspectos nutricionais e quais são as influências que ele tem no sistema imunológico de escolares. A temática da nutrição ela é de importante de abordagem porque a ingestão inadequada dos nutrientes ela tem influência direta no prejuízo das funções vitais do corpo humano e no mau funcionamento do sistema imunológico. E tratar sobre a nutrição com adolescentes é importante porque a adolescência ela se trata da fase onde ocorre o estirão de crescimento, que é a transição da criança para o adulto. E a abordagem da nutrição é importante nessa fase, tendo em vista a prevenção de comorbidades como a diabetes e a hipertensão já na fase adulta. Então, é muito importante que a nutrição seja abordada em crianças, justamente para que essas comorbidades elas possam ser evitadas de forma bem precoce. Também, para a ação, foi realizada a elaboração de estratégias lúdicas, porque essas práticas configuram-se como um importante mediador do processo de ensino-aprendizagem, principalmente para o público adolescente. O trabalho tem como base a metodologia do Arco de Maguerês, que possui 5 etapas, sendo elas observações da realidade, pontos chaves, que são quais problemas a gente pode encontrar naquela realidade, escolhendo um principal, que no caso do trabalho foi a nutrição, a teorização, que é a construção de um arcabouço teórico a respeito do problema que foi encontrado, a elaboração de hipóteses de solução, que são a criação de ações e intervenções que se adequam àquela realidade e podem resolver ou atenuar aquele problema, e a aplicação dessas intervenções na realidade. A primeira etapa, que foi a observação, ela ocorreu em março de 2019 e ela aconteceu em uma escola de um bairro periférico de Belém. E a segunda etapa, que foi a etapa dos pontos chaves, ocorreu em 2 fases, que foram as análises dos conteúdos ministrados na turma de enfermagem, visto que as pesquisadoras cursavam no 3º semestre e o tema deveria ser escolhido de acordo com as matérias ministradas. Nesse sentido, já pensando em falar a respeito da temática da nutrição, foi aplicado para esses estudantes um questionário de frequência alimentar e um exame físico nutricional, já tendo relação com a abordagem da temática da nutrição, para ver quais alimentos eles consumiam com frequência e se eles apresentavam sinais e sintomas de déficits nutricionais. A terceira etapa foi a construção do arcabouço teórico com buscas em bases de dados, utilizando como base de dados o Google Acadêmico. E a quarta etapa, as pesquisadoras elaboraram uma estratégia lúdica para a compreensão do assunto. Na quinta etapa, que era a aplicação à realidade, a ação foi aplicada em uma sala de aula com 23 alunos do ensino médio. O jogo, como estratégia lúdica, foi utilizado um jogo de trilha, que consistia em, no início do jogo, a turma deveria ser dividida em 4 equipes, e cada uma dessas equipes ela foi representada por um cone de uma cor diferente. A primeira equipe deveria jogar um dado, e o número indicado desse dado seriam os números que a equipe deveria andar com o cone. Esse cone deveria ficar na casa, enumerada pelo dado, e as casas correspondiam aos nutrientes com suas respectivas cores. Por exemplo, as casas verdes são os carboidratos, as casas vermelhas são as proteínas, as casas amarelas são os lipídios, as casas azuis são as vitaminas e as casas brancas são as que nós intitulamos como casas coringas. De acordo com a parada desse cone, a equipe deveria responder uma pergunta referente àquele nutriente. Por exemplo, no caso de parar no carboidrato, ela poderia responder uma pergunta relacionada a qual a função do carboidrato no organismo, quais alimentos são uma importante fonte de carboidrato, quais frutas a gente pode encontrar esses nutrientes e assim diante. No caso da carta coringa, que é a casa branca, essa equipe ela poderia escolher um nutriente que ela queria responder uma pergunta relacionada a ele. E para que serve o prato modelo? De acordo com que essas equipes acertavam as perguntas, elas receberiam fichas relacionadas àquele nutriente. Ela acertou uma pergunta relacionada ao carboidrato, ela vai receber uma ficha verde. E com essas
recebendo fichas, o objetivo do jogo era montar esse prato modelo, evitando as sobras, e montar de acordo com o que a gente pode ver na imagem. É importante ressaltar que esses alunos eles tinham a liberdade de trocar as fichas entre si para poder conseguir as fichas que faltavam e tentar evitar as sobras. Depois de sucessivas rodadas do jogo, as acadêmicas pararam e foram conferir como estava a montagem dos pratos modelos das equipes. No final do jogo, vencia a equipe que tinha o prato modelo preenchido e menos sobras, nesse caso. Lembrando que eles podiam trocar entre si, então eles tinham essa liberdade de trocar, de pensar no jogo, pensar de maneira crítica e conseguir jogar bem os resultados e discussão do trabalho. Com a pesquisa, foi possível observar que haviam vários fatores inerentes àqueles alunos que predispunham um desnível na condição de saúde deles. Entre eles, a nutrição, porque com a aplicação do questionário de frequência alimentar, foi possível observar que esses alunos careciam de uma nutrição rica em frutas, legumes e vegetais. Eles consumiam com baixíssima frequência, alguns nem chegavam a consumir algumas frutas, era uma alimentação bem pobre, bem desregrada e com bastante déficit nutricional. E foi o que o exame físico frisou para a gente naquele momento, porque alguns alunos, mesmo já adolescentes, eles apresentavam sinais e sintomas de déficits nutricionais. Alguns relataram, por exemplo, queda de cabelo, unhas quebradiças, alguns sinais de desidratação, o que fez com que a gente pudesse observar que mesmo já na adolescência eles já tinham a expressividade desses sinais de déficits nutricionais e lá na frente eles poderiam desenvolver alguma comorbidade. Então, no momento da ação, foi repassado também, a gente fez algumas perguntas relacionadas à importância desses nutrientes para evitar algumas comorbidades, a importância de ingerir alguns alimentos. E também, no momento do desenvolvimento do jogo, a gente percebeu que, gradativamente, os alunos iam integrando-se às suas equipes, pois no começo alguns negaram-se a participar, não estavam muito interessados, mantiveram-se isolados da turma, mas com o passar gradativo do jogo, eles percebiam que os amigos deles estavam interessados, estavam interagindo, tentando atingir o objetivo do jogo. Esses alunos que antes estavam isolados, eles juntaram-se, uniram-se à sua equipe e tentaram dar o máximo de si para conseguir alcançar. A gente pode perceber que toda a turma já estava integrada ao jogo, estava interessada em responder as perguntas, como a gente pode ver na imagem, que aqui é a montagem dos pratos modelos e toda a turma já estava interagindo nesse momento. As considerações finais do trabalho, a ação ela teve como objetivo sensibilizar o aluno acerca da nutrição como fator de manutenção das funções vitais e também fazer com que eles pudessem compreender a importância da ingestão de cada nutriente, pois alguns eles consumiam nutrientes de forma monótona, mas não sabiam qual a sua relevância, qual a sua importância e o que a ingestão dele ou a falta daquele nutriente causa no corpo. E também o trabalho possibilitou o contato das pesquisadoras com a educação em saúde, que é uma atividade privativa da enfermagem, e bem como fez com que as acadêmicas percebessem que a utilização de estratégias lúdicas ela pode estar com uma metodologia que pode garantir a estratégia de educação em saúde, porque o público-alvo mostrou-se interessado e no final eles já sabiam distinguir certas perguntas relacionadas aos nutrientes, fazendo com que eles tivessem uma compreensão melhor desse assunto. E também o trabalho favoreceu o contato das pesquisadoras com a comunidade, o que faz com que nós, como acadêmicas de enfermagem, pudéssemos aprimorar o nosso olhar crítico e criativo para elaborar estratégias interventivas em diversos contextos. Essas foram as nossas referências. Obrigado pela atenção. Boa noite.